Olá, meu nome é Luciana Sancho e eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a finalização do nosso projeto do CAL. Falar um pouquinho sobre os materiais, sobre as mantas, sobre as linhas, os acessórios e também um pouquinho sobre o quilting, né, o acolchoar, que é tão temido por alguns, mas é uma questão de treino. Com o tempo a gente vai aprimorando as técnicas e a coisa vai ficando melhor. Gente, o importante é fazer, que mais vale feito que perfeito. E sobre o acolchoar propriamente dito, eu queria deixar duas dicas aqui para vocês, porque a gente vai falar um pouquinho só sobre o processo, mas sem entrar demais nas técnicas. Há dois canais que eu gosto imenso e deixo aqui como dica, né, para vocês darem uma espreitada e seguirem se gostarem. Um deles é de uma quilter que eu adoro, que é a Angela Walters, mas tem a limitação de ser em inglês. Só que vale a pena ir lá e dar uma espreitada. A outra dica, já em português, e que eu gosto muito, inclusive já fiz vários cursos delas, são as meninas do Orbita Quilting Studio. Elas têm muito conteúdo gratuito e os cursos delas também são muito bons. Vale a pena ir lá e segui-las. Era isso que eu tinha para dizer e vamos lá. Vamos falar um pouco das linhas. Há vários tipos de linha que a gente pode usar no acolchoar de qualquer trabalho. A ideal é a que for melhor para mim, é a que cumpra melhor com o efeito que eu desejo no meu trabalho. Aqui eu tenho algumas para mostrar, mas há várias marcas no mercado e o meu conselho é que vocês experimentem e vejam qual que vocês gostam mais de trabalhar, qual que vocês gostam mais do efeito. As linhas de poliéster, que são essas aqui, elas são bastante utilizadas no quilting, tá? E elas têm um brilho e elas são bastante resistentes. Tá? Há várias marcas no mercado, vocês podem procurar que há várias, todas as cores e tudo. As de algodão, elas não têm o brilho, tá? Mas elas são gostosas no toque e, enfim. Eu tenho aqui essas duas, mas também há várias no mercado para mostrar, para experimentar. Essa aqui, por acaso, é um pouquinho mais grossa do que esta, tá? É 30, é tamanho 30. Essa aqui é tamanho 50. Mas é uma questão de vocês realmente experimentarem o que vocês preferem, o que fica melhor para vocês. Essa aqui é uma linha de lã, que ela é um pouquinho mais grossa, e para alguns trabalhos onde eu queira que o meu acolchoar sobressaia, ela é muito legal. Essa aqui é uma linha de quilting, que é bastante utilizada para acolchoar a mão, ou também a máquina. É uma questão realmente de experimentar, certo? E perceber de qual que é a preferência e também qual a linha que as suas máquinas preferem também. Mas e se eu não tenho nenhuma dessas linhas e quero fazer com a linha de costura de roupas? Ok, faço o teste e o importante é fazer. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as mantas. As mantas, elas são mais uma coisa que é importante, interessante a gente experimentar várias para ver qual que essa adequa melhor ao tipo de trabalho que a gente faz. A gente precisa levar em conta, na hora de escolher uma manta, se a gente precisa de conforto térmico, que é no caso das mantas, né? Se a gente precisa que ela tenha um bom caimento, ou se a gente precisa que tenha alguma estrutura, como é o caso se a gente for fazer um painel de parede. E aí nós temos dois grandes grupos de mantas. Eu trouxe aqui algumas delas, existem muitas no mercado. Trouxe aqui algumas delas para mostrar para vocês. Das naturais, a gente tem principais, são essas aqui, que são as de 100% algodão, são muito boas e tem um conforto térmico bom. É uma questão de ver se você se adapta ao uso. Temos a de
bambu, de fibra de bambu também, que é muito parecida com a 100%. Todas elas são muito parecidas. A de lã, 100% lã, que é mais quentinha. Tem ainda a 80-20. A 80-20, ela também é bem parecida com essas, mas ela é 80% algodão e 20% poliéster. É questão de experimentar, ver qual que se prefere. Das de poliéster, há também uma grande variedade. Tem as mais finas, com bom caimento, fáceis de acolchoar, tem várias marcas, mas tem muitas no mercado. É questão de experimentar mesmo. Essa aqui é uma que eu encontrei aqui, que é muito boa. As mantas de poliéster são também boas de manuseio, também são boas para fazer o quilting. É questão realmente de gosto. Há aqui os dracalons, que são aquelas espumas que são mais usadas para forrar sofá, cadeira, e elas têm um volume, que às vezes pode ser algo que tenha que ser levado em conta na escolha desse material, porque ele acaba dificultando um pouquinho o quilting. E ele não favorece caimento, né? Ele é mais durinho. Mas se você tem experiência e se você gosta de usar o dracalon, ótimo, faça. Só não deixe de fazer, o importante é fazer. Há também a Vliseline, tem a H640 e a H630. A 630 é um pouquinho mais fina que essa. E a grande diferença dessa é que ela tem uma cola de um dos lados, como a R1 no Brasil. A questão da cola de um dos lados é o seguinte: se você tem muita experiência, você faz muito, ótimo, pode usar em trabalhos grandes. Se você não tem muita experiência, o melhor é que você use essas que tem cola de um lado só em trabalhos menores, porque diminui a chance de errar. Mas se você já tem experiência, ótimo. A que eu mais uso, a da minha preferência, na verdade, é a 80-20, porque eu gosto de trabalhar com ela, gosto do caimento, mas para painéis eu prefiro a manta de poliéster, que é essa daqui. Enfim, experimentem, há muitas opções no mercado, tem para todos os gostos. Vou falar agora um pouquinho dos calcadores de quilting, os calcadores para acolchoar. Bom, existem vários calcadores de máquina específicos para acolchoar no mercado. Se você for acolchoar com linhas somente, transversais, longitudinais, aí você pode usar o calcador da sua máquina sem problemas. Só que existem alguns facilitadores. Um facilitador para o quilting reto é esse aqui, chama-se Walking Foot. Ele serve para quando eu quero acolchoar com linhas retas e ajuda no arrasto do sanduíche. E é um grande facilitador, mas ele não é necessário, uma vez que o quilting reto pode ser feito com o pé calcador normal, tomando alguns cuidados, claro. O quilting reto também pode ser feito com régua. Esses outros calcadores de quilting, eles são para quilting a mãos livres, todos eles. E é muito importante que vocês consultem as especificações das vossas máquinas, porque cada um pode ter o seu específico e é melhor se certificar antes. Todos esses servem para quilting a mãos livres, mas esse aqui, ele é o único que serve também para quilting com régua, porque ele tem uma lateral alta e a régua desliza sobre essa lateral. Lembrando uma coisa muito importante, as réguas de quilting não são as mesmas que são usadas no corte dos tecidos. Não tentem fazer quilting com régua com as réguas de tecido, porque vocês vão correr o risco de danificar não só a régua de vocês, quanto a máquina. A régua de quilting, ela é específica para o propósito do quilting mesmo. E não são necessárias, mas elas são facilitadoras. Um outro item importante que eu vou aproveitar para falar aqui já são as luvas. As luvas, elas são importantíssimas para ajudar no movimento dos tecidos durante o acolchoar. Há várias no mercado, tem umas lindas, mas a minha foi mesmo comprada numa loja do chinês,
que, como chamam cá em Portugal, né, as lojas do tipo 1,99 do Brasil. Essas luvas eu achei na parte de materiais para obras. Ela é fina, ó, e ela tem esse grip, que é um importante. Eu paguei cerca de 99 cêntimos e me ajuda imenso. Essas aqui, ó, só para mostrar mais perto, são outros pezinhos, mas eles têm funções específicas, mas todos eles fazem o mesmo trabalho. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil, porque ele é mais para micro-quilting, ok? Mas todos esses fazem mais ou menos o mesmo trabalho, conseguem dar conta das mesmas coisas, exceto esse aqui, que também dá para quilting com régua. Bom, vamos lá. Eu já vi lá na nossa página que muita gente já passou esse processo, tá? Muita gente já tá com a manta assim do jeito que tá a minha. Então, a gente tem aqui o forro, o topo, a manta e o forro. Então, tá tudo bem alfinetadozinho. Na verdade, aqui eu usei um pouquinho de cola temporária também, cola temporária para tecido, mas não é obrigatório. Esses pins já são mais do que suficientes. Pode usar esse tipo aqui de alfinete? Não é aconselhável, gente. O melhor é esse aqui mesmo, tá? Mas se você quiser testar com esse, se você já faz com esse e dá certo, vá lá. Pode seguir em frente, tá? O que importa é que a gente faça o que dá certo pra gente. Nessa altura que a gente já fez isso, que a gente já colocou os alfinetes e tudo, a gente já tem que ter mais ou menos em mente, já tem que ter decidido qual o design que a gente vai seguir, tá? Qual é o tipo de desenho que a gente vai fazer aqui, se a gente vai fazer um quilting bloco a bloco, se a gente vai fazer alguma coisa no sashing, né, que é nessas bordas, como que a gente idealizou o nosso projeto, tá? Eu, nesse projeto específico, decidi, eu ia quiltar bloco a bloco, mas eu decidi que não, que eu vou fazer uma costura aqui na vala, tá? De cada bloco, e vou fazer umas linhas paralelas no sashing todo, tá? Isso foi uma opção minha. Meus blocos são muito pequenininhos, né? Meus blocos são blocos de 3,5. Então, não há problema, a gente pode quiltar bloco pequenininho assim também. Eu sempre quilto porque eu gosto de blocos pequenininhos. Mas nesse projeto em específico, eu queria deixar blocos com algum destaque, com um destaque maior. Então, eu vou fazer umas linhas nas laterais e deixar os blocos sem nada, ok? Para não tirar a atenção deles pela linha que vai em cima, tá certo? É uma opção minha, cada um faz do jeito que achar melhor. Para quem tem blocos de 6 e de 12, é bacana fazer 1 a 1, tá certo? Eu aqui não vou fazer por uma opção minha. Se você quiser fazer no seu trabalho um quilting reto, você pode pegar uma régua, tá? E ali do cantinho, a partir do cantinho, fazer a inclinação certa ali e passar uma caneta desse tipo, tá? Que é uma caneta de marcação. Essas duas são para ferro, né? Termo, que com o calor elas somem, e essa aqui some com a água. Precisa ser alguma coisa que suma, tá? Depois, então, você faz a marcação ali e depois segue com o seu pé de máquina, que pode ser o pé de máquina que você tem em casa mesmo, e segue essa linha que você traçou, e pode fazer vários aqui, e pro outro lado também, né? Então, fazer aquelas riscas
Fica muito legal também. Você pode fazer quilting livre nele todo, usar alguns padrões para cobrir os espaços, né? Mas aí fica a seu critério, fica de acordo com o gosto de cada um. Importante usar se for fazer retas, usar algo que saia depois, porque senão é uma dor de cabeça. E tô falando porque já aconteceu comigo várias vezes. É sempre legal a gente lembrar. Bom, na hora da máquina, o que é importante? O que eu já fiz aqui? Já passei a linha, já troquei a agulha, já passei a linha, já coloquei o meu pé calcador e, principalmente, já tirei os dentes, tá? Na máquina industrial a gente tem que tirar mesmo com parafuso, tá? Desaparafusar os dentes. Na máquina doméstica existe sempre um botãozinho em algum lugar, vocês procurem na máquina de vocês, para baixar os dentes, tá? Isso se vocês tiverem com a intenção de fazer mãos livres, tá? Se vocês forem fazer só as retas, não precisa, tá certo? E nas mãos livres também outra coisa que é importante é deixar os pontos no zero, porque quem vai definir o tamanho dos pontos é a nossa mão. Bom, então agora, calcador ajustado, luvas colocadas, eu vou para a máquina e o que eu gosto de fazer, é uma preferência minha. Eu gosto de começar pelo meio. Então, eu vou começar a costurar aqui na vala mesmo. Eu vou fazer com a régua, tá? Eu não fiz nenhuma marcação. Eu vou fazer tudo com a marcação que tem na régua, tá? Todas as réguas têm marcação, tá? Essa daqui que eu tenho, por acaso, é das meninas do Órbita, tá? Mas existem várias no mercado, tá? Inclusive aqui, existem as retas, existem as que fazem algumas curvas. Bom, eu vou fazer com essa é a que eu mais uso. Então, a gente puxa a linha lá Isso é como eu faço, tá? Se você for começar do cantinho, nem precisa fazer esse processo. Eu puxo a linha de baixo pra cima, tá? Pra ficar com acabamento bom. Calçar as luvas. E vamos lá, só diversão agora. Tomar cuidado com os alfinetes, tá? Então eu boto a régua aqui, seguro o outro lado. Por isso que é importante ter esses grips, tá? Porque a gente consegue ter firmeza aqui quando vai segurar o projeto, tá? E aí, a gente precisa, desculpa, gente, iniciozinho, a gente precisa dar uma ida e vinda aqui. Pronto. Agora sim. A gente sempre saber parar para se reacomodar, tá? E o trabalho fica bacana. Eu aqui tô usando linha branca de algodão, tá? Mas cada um usa o que quiser.
circundei todo o meu bloco, tá? Já circundei todo ele. E agora eu vou fazer o mesmo nos outros blocos. A gente volta já. Bom, continuando aqui, eu acabei fazendo umas linhas transversais aqui, nas transversais. E agora colocar umas bolinhas aqui na moldura. Vamos ver como é que fica. Cantinho. Eu vou fazer uns X. Bom, já finalizei meu quilting, já tô satisfeita com ele, tá? Eu coloquei umas bolinhas aqui no redor e fiz só o quilting reto, que eu já tinha dito que era como eu ia fazer. Só que achei que ficou um pouquinho reto demais e resolvi fazer umas bolinhas. Bom, deixa eu mostrar só pra vocês, minha bobina, a minha canela acabou no meio aqui do trabalho, então eu não consegui voltar pro mesmo lugar. E aí, aquelas linhas que eu tirei de início, né? Que eu coloquei pra fora de início, porque eu comecei nesse quadrado. Então, como é que a gente faz pra finalizar isso aqui? Isso aqui não pode ficar aqui pendurado. Então, a gente vai dar um nó, tá? Normalmente, eu dou 2 nós. Aí, eu vou vir com uma agulha. E essa agulha eu vou colocar a linha de forma que entrem as duas pontas no buraco, tá? As duas pontas entraram pelo buraco da agulha e aí a agulha tá fazendo tá assim. Não sei se dá pra vocês enxergarem direito. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar essa linha pra dentro, tá? Então, eu vou aqui pertinho, entro, tomando cuidado, botando o dedinho lá atrás, tomando cuidado para que isso não vá lá para trás, né? E aí, ela sai aqui adiante, eu puxo um pouquinho, e aqui pego essa voltinha, ó, boto a mãozinha aqui. Pego as linhas que eu acabei de dar um nó, passo por dentro e puxo aqui. Pronto. Resolvido. Venho com a tesourinha e corto. E tá pronto o meu trabalho. Bom, agora é a hora da gente aparar pra poder tirar esse excesso de manta e de forro, que foram muito úteis na hora de fazer o quilting. Acho que agora tá na hora deles saírem. Então, o que eu faço? Eu ajusto de forma que não fique torto, tá? Normalmente eu alinho por alguma parte do trabalho, por onde eu possa me guiar com a régua, tá? Para que não fique nada tortinho. Isso no primeiro corte, depois os outros a gente vai alinhando de acordo com o primeiro.
esse resto de manta que a gente aparou, a gente pode guardar e depois emendar com os outros pedaços, né? E reutilizar, tá? Tem um processo para emendar a manta, mas é possível fazer pra gente desperdiçar o mínimo possível de material. Então, tá todo refilado o nosso trabalho, tá retinho, direitinho, tá? E agora vamos para a parte do viés. Bom, vamos lá, a fase de pregar o viés, tá? Eu costumo chamar de viés, não é um corte enviesado, é um corte reto, tá? O meu tá com 2,5 polegadas, que são 6 centímetros, tá? Já tá, a Flabella colocou lá nas instruções, tá? Eu só vou ensinar aqui como que eu coloco o viés, tá? Eu costumo deixar um pedaço solto e começar a costurar cá embaixo, tá? Eu venho costurando, né, daqui, sempre com 1/4 de polegada, venho, quando eu chego aqui, pertinho do final, que eu chego 1/4 de polegada, eu costumo riscar aqui onde tá 1/4 de polegada, paro a máquina com a agulha para baixo, viro o meu trabalho e faço uma costura a 45 graus. Eu vou mostrar ali na máquina para vocês verem, que é para fazer o campo mitrado. Se não quiser fazer o campo mitrado, vocês podem fazer, simplesmente colocam a faixa, costuram com 1/4 de polegada e depois corta aqui. E quando for fazer o outro lado, só tomar cuidado para fazer um acabamentozinho nas duas pontas, ok? Então, vamos lá para a máquina. Bom, chegando aqui no final na quina, né? Então, eu vou posicionar aqui a minha régua com 1/4 de polegada. Uma olhada aqui direitinho onde é que é. Risco. E venho com a agulha, venho cosendo até a marcação. Quando eu chego na marcação, viro o trabalho a 45 graus e vou até o final e tiro da máquina. Vai ficar assim. E aí, qual o movimento que a gente vai fazer? A gente vai botar pra fora, vai dar uma vincada aqui pra ficar mais fácil e vai trazer de volta. Tá? Trouxemos de volta, vamos recolocar na máquina. E vamos fazer a costura de novo. Continuar. Aí agora aqui é o lugar, a câmera não tá pegando direito aqui, mas é o lugar onde os dois pedaços já vão se encontrar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar uma tira grande pra me facilitar. Vocês vão ver isso melhor quando eu chegar ali na placa de corte. Vamos tirar e vamos voltar. Bom, como eu faço a finalização do viés? Eu tô com as duas laterais cozidas até certo ponto. E aí eu vou colocar uma das laterais esticada aqui. Aí eu vou pegar um pedacinho que a gente corta daqui, por exemplo. Cortei um pedacinho daqui,
que é esse pedacinho aqui, coloco aqui. Isso é truque, tá, gente? Assim, é como eu faço. Coloco aqui, venho com esse aqui por cima e corto exatamente, aqui uma tesoura de tecido, corto exatamente no final disso aqui, ó. Ó, esse aqui tá aqui, eu venho com esse e acabo que é a mesma medida exatamente aqui, certo? Cortei, agora eles vão se juntar. Como é que eu faço isso? Eu venho com o de baixo, coloco assim, venho com esse de cima, agora aqui, complicado, venho com esse de cima e coloco assim, ok? Tô fazendo através da câmera, então tá meio difícil pra mim de visualizar. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua e vou fazer uma marcação aqui em 45 graus, certo? Pra ficar mais fácil pra mim. Segurar bem pra não sair do lugar. Pegar um alfinete. Colocar aqui de um lado e o outro. E vou na máquina e vou fazer uma costura nessa linha. Então, eu cozi bem na linha. Tá dando pra enxergar? Espero que sim. Aqui. E aí eu vou e tiro aí, aqui eu tiro com a tesoura mesmo, aproximadamente 1/4 de polegada pra cima, tá? Que é a margem de costura. Tirei um pouquinho a mais, só de olhar já tô, mas não tem problema. E aí eu vou, se quiser ir lá no ferro, normalmente não vou ao ferro porque nem precisa. E ó, e agora é só finalizar a colocação do viés, certo? Depois é passar, virar para trás e aí cozer da forma que vocês acharem melhor, ou a mão ou a máquina. Tem pessoas que instalam viés no forro e viram para frente e finalizam na máquina. Eu acho que, assim, eu gosto mais assim. Então, eu vou finalizar o meu dessa forma. Okay? Bom, então, tá aqui o meu projeto finalizado. Eu escolhi esse binding, esse viés, porque ele tem umas frases, e as frases falam sobre amizade e quilting e costura, e eu achei que tinha tudo a ver com esse projeto. Então, agora o que nos falta é cozer. Eu vou cozer à mão, a parte de trás. Infelizmente, eu botei linha branca atrás, então ficou meio... E o que eu queria mostrar pra vocês só, que, assim, eu sempre, com esses projetos, assim, mais temáticos, eu sempre costumo colocar sobre o que aconteceu, tá? Então, eu coloquei aqui. Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. E se tiver alguma dúvida, coloque lá nos comentários, vou tentar responder. E a gente tá sempre aprendendo coisas novas, sempre aprendendo novas técnicas, e isso que é a parte boa de pertencer a uma comunidade que partilha dos mesmos interesses. Tem uma última dica em relação ao quilting livre. O segredo do quilting livre é treinar, 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 treinar.
não dá para já no primeiro trabalho sair um trabalho belíssimo. A gente tem treino. E uma coisa que é muito importante é desenhar antes. Desenha, vai para a máquina e treina. E é só isso. Todo mundo consegue fazer quilting. Qualquer máquina faz quilting, desde que tenha as ferramentas corretas. E o desenho é o que ajuda o nosso quilting a melhorar. Então, se eu quero fazer uma pluma, eu preciso desenhar bastante pluma. É importante que eu desenhe bastante pluma, para quando eu for para a máquina, o meu cérebro já entender e já ajudar nessa movimentação das mãos para fazer a pluma. Vocês vão ver que desenhando o quilting melhora muito. Aqui eu não falei das máquinas específicas de quilting, que são as long arms e as mid arms, mas se você tem uma máquina doméstica ou uma máquina industrial, já vai conseguir acolchoar o seu trabalho na mesma e vai ficar tão bom quanto. Eu gostaria aqui também, ainda por último, acabando, de agradecer a Sônia Castro por ela ter me dado uma ajuda com as mantas e ter testado o projeto, né? Agradecer também a Tereza Fernandes por ter nos juntado e a Flor Bela Oliveira pelo projeto, né? E por toda a dedicação nesses meses do nosso primeiro call do Patchwork PT. Muito obrigado também a todos vocês que acompanharam, que fizeram os trabalhos, que ainda vão fazer os trabalhos. E obrigado e até a próxima!